Olá, Sam. Já deixando bem claro para todos, eu não quero me identificar nesse relato, não por vergonha ou medo de virar chacota, mas sim por medo de retaliação devido à minha profissão. Eu sou um policial militar. Atualmente tenho 43 anos, mas desde 2007 que sou policial. Por isso prefiro o anonimato. O que eu vou contar aqui foi algo real. Não me preocupo se os ouvintes irão acreditar ou não, pois isso cabe a mim. E na minha opinião, todos deviam ver aquilo que eu vi, para que assim ninguém ficasse na dúvida se o sobrenatural existe ou não, sendo que essas coisas podem estar bem mais próximas da gente do que possamos imaginar. Antes de entrar para o corpo policial, trabalhei por anos como segurança. Inclusive, foi enquanto trabalhava em um cemitério que tive uma das piores experiências da minha vida e que em breve estarei mandando para o seu canal. Bom, isso que irei relatar aconteceu em 2013, mais ou menos entre o mês de março e abril. Lembro que nesse tempo estava trabalhando em um pequeno interior aqui do Ceará, aqueles interior bem interior mesmo. Para vocês terem uma noção, na cidade só tinha uma praça, uma igreja, um pequeno PSF e dois únicos bairros, contando com uma população de mais ou menos 6.000 habitantes. E levando em conta outros municípios que já trabalhei, ali era bem pequeno e calmo. Achando bom lugar, até comprei um sítio para morar com a família, o lugar onde moramos por 3 anos. Depois, por motivos de força maior, tive que sair de lá. Se não fosse por isso, ainda hoje estaria morando nesse interior. E não foi por medo que me mudei, apesar de que aquilo rondou meu sítio por várias noites. Bom, a minha escala de serviço era muito boa, conhecida pela gente como 24 por 72. Trabalho um dia inteiro e folga 3. Muito bom porque ficava mais tempo com a minha família. Ainda sobrava tempo para cuidar do sítio. Nesse período, eu ainda cheguei a criar alguns animais, mas que foram todos atacados por aquela criatura. Se não me falha a memória, era assim bem no começo da quaresma. O pessoal começou a relatar o sumiço de alguns animais, cabras, bodes, galinhas. O pessoal começou a chamar a gente com mais frequência, e sempre durante o dia, já que aquilo estava levando os animais durante a noite. Claro que reforçamos as rondas, embora tivéssemos que ir para um outro interior não tão longe dali, mas a gente nunca pegava o responsável daqueles ataques. Até que um certo dia, surgiu um rumor de que era um lobisomem que estava aparecendo na região e que estaria atacando e matando os animais. A gente ouvia aquelas denúncias, mas não acreditava muito ser um lobisomem, até porque nunca víamos tal criatura, mas também não desacreditava. Interior, gente humilde, para mim, aquelas pessoas não iriam mentir sobre um caso desses. Além do mais, quando era de noite, sempre ouvíamos os cães latindo no meio do mato, como se estivesse indo atrás de algo que estava na mata, que naquela época, devido ao inverno, estava bem verde e grande. Ali nas rondas nunca presenciamos nada, até que o lobisomem resolveu aparecer no meu sítio. Lembram que falei que criava alguns poucos animais? Então, eu tinha 2 porcas amojadas, algumas poucas galinhas e uma cabra leiteira que tinha comprado há pouco tempo. Tinha feito o cercado e separado os bichos. Não tinha como eles fugirem. Mas numa manhã, quando acordei, vi aquela cena que jamais vou esquecer. Eu já fui em muita cena de crime, já vi das mais variadas atrocidades, mas não tem como descrever o que aquele bicho fez com os meus animais, principalmente com as porcas, que estavam partidas ao meio. As galinhas nem se fale, pareciam esmagadas e apertadas. O único que não encontrei ali no começo foi a cabra, mas que dias após aquele ataque,
Senti o mau cheiro e vi que a carcaça dela estava numa pequena estradinha de chão que cortava o sítio e ia para as propriedades ali próximas. Naquele dia eu soube que não estávamos lidando com a criatura do bem. Não era trabalho de gente e nem de bandido, pois foi muito silencioso. Ninguém de casa ouviu, nem eu que costumo ter um sono mais leve. Daí então decidi reforçar tanto nas rondas, como também na vigília em casa. Pedi para meus outros amigos fazerem rondas pelo meu sítio, e não vi aquilo enquanto estava de serviço. Mas dois dos meus amigos viram aquela criatura. Eu estava para sair de casa e começar meu plantão. Foi quando parou uma viatura da ronda em frente da minha casa, e desceram dois amigos, que chamarei aqui de Flávio e Josimar. O Josimar ainda estava branco de medo, e o Flávio, que estava mais calmo, falou assim para mim: "Bom dia, cabo. Eu acho que o pessoal tem razão. Tem um lobisomem aparecendo por aqui. Nesta noite, enquanto a gente passava pelo seu sítio, avistamos uma coisa ao longe parada na estrada e meio que olhando aqui para sua casa. A gente pensou que fosse um cachorro, mas ao se aproximar do bicho, vimos que aquela coisa estava de pé, mas que logo ficou de quatro e correu para dentro da mata. Não acho que fosse um cachorro, pois pelo jeito que se comportou, aquilo só podia ser um lobisomem." Fiquei tenso quando ouvi aquele relato do Flávio. Aquilo olhando para minha casa, o que ele queria comigo. Já fiquei cabreiro com isso, mas não fiz daquele o meu maior problema. Estava armado e podia muito bem me defender de qualquer coisa. Então pedi uma carona aos dois e fui trabalhar. Naquele dia tiveram algumas ocorrências estranhas, mas nada demais. O negócio pegou foi de noite, quando aquela besta apareceu para mais de 10 pessoas. Tudo corria bem naquele começo de noite. A lua estava clara no céu, mas não estava cheia. Como sempre, os cães começaram a latir, e logo começaram a haver denúncia dos moradores. Recebemos um chamado de um morador que tinha sido perseguido por um bicho. Fomos averiguar a situação, mas não encontramos nada. Depois de meia hora recebemos outro chamado. Dois moradores relataram terem visto uma pessoa em frente das suas casas. Então novamente fomos no devido lugar da ocorrência, mas não vimos nada também. E assim foi o restante daquela noite, onde tudo durou até as 4 horas da manhã. Foi quando tudo deu uma acalmada. Passei 5 anos trabalhando naquele interior, e aquela foi a noite com mais ocorrências. Foram mais de 8 no total, o que pode parecer pouco para alguns, mas para aquele interior não é. Nós não vimos aquilo ou aquele que estava causando terror na cidade, mas eu estava prestes a vê-lo. Passou-se 2 semanas desde aquela noite. Se não me engano, era um sábado para domingo. Passei aquele dia com um sentimento ruim. Sabe quando você pressente que algo de mal vai acontecer? Pronto, era esse o sentimento. Iria ter que viajar naquele dia, mas por Deus não viajei, pois deixaria a esposa e o menino sozinhos em casa, e decidi adiar essa viagem por mais um tempo. Era um carro que iria comprar na capital. Então passei o dia ruim daquele jeito, e não sabia o que era, até que chegou a noite. Minha esposa cansada dormiu primeiro que eu, mas não demorou muito para eu poder pegar no sono também. Acho que dormi até umas 3 horas da manhã, a hora do malandro, como a gente chama por aqui. Foi quando acordei ouvindo passos no chão de areia do meu sítio. De pronto passei a mão no revólver que sempre colocava debaixo do meu travesseiro e me levantei. Na ponta do pé fui andando até a sala, e assim que me encosto na parede ao lado da porta, escuto um grito. Não era um uivo e nem um grunhido. Foi um grito alto de alguma coisa. Pouco depois, o que estava lá fora deu outro berro, ainda mais alto que o anterior. Parecia estar mais próximo da porta de minha casa. Nessa hora eu peguei uma cadeira
e subi para ver por cima dos caibros, que dava para ver tudo lá fora. E assim que aprumo o olho e vejo a uma distância de 5 a 8 metros da minha casa, tá uma coisa grande preta de quatro, andando lentamente olhando para minha casa. Parecia tentar achar uma forma de invadir sem ser percebido. Aquilo rodou, rodou e no fim saiu dali muito rápido. E percebi que foi por causa de um carro que se aproximava. Não era a Honda, era uma pessoa ali da região. O bicho, muito inteligente, saiu da frente da minha casa, mas logo depois retornou, ainda mais bravo e gritando daquele jeito. E eu não me aguentei, pus a mão para fora do caibro e dei 3 tiros. Aquilo saiu correndo muito ligeiro para o meio dos matos que tinha ali e sumiu no meio da escuridão da noite. Com os tiros, a minha esposa e meu filho acordaram. Expliquei a situação para ela e fiquei na sala esperando o lobisomem aparecer. Só que naquela noite ele não retornou. Passei a noite em claro e nem me dei conta de que já estava amanhecendo. Cansado, eu dormi aquele dia inteiro, pois ficaria de guarda na noite do dia seguinte, já que ainda teria outros dias de folga. Mas naquela semana o lobisomem não apareceu. Tudo foi cessando e parando aos poucos, mas o lobisomem não tinha ido embora, pois em outras noites eu escutei aquele mesmo grito que o bicho dava. Às vezes parecia estar longe no meio do nada, mas às vezes parecia estar bem perto da minha casa. Porém, depois dos tiros, ele nunca mais quis aparecer no meu sítio. A minha mãe, quando ouviu essa história, me disse para ter muito cuidado, principalmente quando fosse dia, pois, segundo ela, o motivo do bicho estar vindo em meu sítio era porque ele sabia quem eu era e queria fazer algum mal enquanto estava transformado naquela besta feroz. Não duvidei que fosse, já que naquele interior tinha muitos mistérios, muita gente invejosa e também muito caboclo ruim, daqueles que nem vale a pena aprender. Mas enfim, os dias se passaram e graças a Deus que nunca mais tivemos visitas daquela criatura. Anos se passaram e vivemos bem naquele sítio. E como disse, estaria morando lá até hoje se fosse possível. Mas como não mandamos no nosso destino, cá estou eu morando em um centro urbano, onde tenho certeza que lobisomens não aparecem. Muito obrigado por narrar o meu relato, Sam. Boa noite.